depois que regressarmos a Palmira. Agora, faço-lhe um pedido. Sim, meu amo. Nossos vendedores começarão a chegar à caravana amanhã antes do pôr do sol, e seus animais necessitarão de cuidado. Concorda em reassumir as funções de guardador de camelos por enquanto? Hafid pôs-se de pé resignadamente e curvou-se ante seu benfeitor. O que o senhor quiser, estarei às ordens, e lamento ter fracassado ao senhor. Vá, então, e prepare o regresso de nossos homens. Encontrarmos-emos em Palmira. Assim que Hafid atravessou a estrada da tenda, a brilhante luz do céu cegou-o momentaneamente, esfregou os olhos e ouviu o seu amo chamá-lo de dentro da tenda. O jovem virou-se e voltou para dentro, esperando que o ancião falasse. Então, Petrus apontou para ele e disse: Durma em paz, pois você não fracassou. A estrela brilhante permaneceu no céu por toda a noite. 6. Quase 2 semanas depois que a caravana regressara à base em Palmira, Hafid foi despertado em sua cama de palha no estábulo e chamando a presença de Petrus. Dirigiu-se com rapidez ao dormitório do amo e parou, incerto, ante a enorme cama que reduzia o tamanho de seu ocupante. Petrus abriu os olhos e desvencilhou-se das cobertas até sentar-se ereto. Seu rosto estava descarnado e as veias inchavam-lhe as mãos. Era difícil acreditar que se tratasse do mesmo homem com quem falara apenas 12 dias antes. Petrus moveu-se para a parte mais baixa da cama, e o jovem sentou-se cuidadosamente na beirada, esperando que o ancião falasse. Até mesmo a voz de Petrus era diferente, em som e timbre, daquela na última reunião. Meu filho, você ainda tem muitos dias para reexaminar suas ambições. Existe ainda dentro de você a vontade de se tornar um grande vendedor? Sim, meu senhor. O ancião assentiu com a cabeça. Então, que assim seja. Planejará gastar muito mais tempo com você, mas, como pode ver, há outros planos para mim. Embora me considere um bom vendedor, sinto-me incapaz de vender à morte seu afastamento de minha porta. Ela tem esperado há dias, como um cão faminto à porta de nossa cozinha. Como cão, ela sabe que finalmente encontrará a porta aberta. Um acesso de tosse interrompeu Petrus e Hafid. Continuou inerte. Enquanto o ancião lutava com a falta de ar, finalmente a tosse parou e Petrus sorriu com debilidade. Nosso tempo juntos é breve, de maneira que vamos começar primeiro. Retire o pequeno baú de cedro debaixo da cama. Hafid ajoelhou-se e puxou um pequeno baú com correias de couro. Colocou-o sob o contorno que Petrus traçou com os pés na cama. O ancião pigarreou. Há muitos anos, quando minha posição era inferior à de um guardador de camelos, tive o privilégio de socorrer um viajante do Oriente que fora atacado por 2 bandidos. Ele insistiu em que eu salvara sua vida e quis recompensar-me, embora eu não procurasse nenhuma recompensa. Como eu não tinha família, nem economias, convenceu-me a voltar com ele para sua casa e família, onde fui aceito como um dos seus. Um dia, depois que me acostumara à minha nova vida, ele me apresentou este baú. Dentro havia 10 pergaminhos de couro, todos numerados. O primeiro continha o segredo de aprender. Os outros continham todos os segredos e princípios necessários para tornar-me uma pessoa de grande êxito na arte de vender. Então, a seguir, foi-me ministrada, todos os dias, a palavra sábia dos pergaminhos. E com o segredo de aprender do primeiro pergaminho, finalmente memorizei palavra por palavra de todos os pergaminhos, até que elas se tornassem parte de minhas maneiras e de minha vida. Elas se tornaram hábito. Finalmente recebi de presente, com o baú, contendo os 10 pergaminhos, uma carta selada e uma bolsa com 50 moedas de ouro. A carta selada não era para abrir até que meu lar adotivo estivesse fora de vista. Despedi-me da família e esperei até alcançar a rota comercial para Palmira, antes de abrir a carta. A carta, em essência, mandava-me tomar as moedas de ouro, aplicar o que aprendera dos pergaminhos e começar uma nova vida. Mandava ainda partilhar sempre a metade da riqueza adquirida, fosse ela qual fosse, com outras pessoas menos afortunadas, mas que não desse os pergaminhos de couro nem os partilhasse com ninguém, até o dia em que eu recebesse um sinal especial que dissesse quem fora o próximo escolhido para recebê-los. Hafid balançou a cabeça. Não entendo, senhor. Explicarei. Permaneci à espera dessa pessoa e do sinal por muitos anos, e enquanto esperava, apliquei o que aprendi dos pergaminhos para acumular uma grande fortuna. Quase cheguei a acreditar que tal pessoa jamais apareceria antes de minha morte, até que você regressou de sua viagem a Belém. Meu primeiro pressentimento de que você fora o escolhido para receber os pergaminhos veio-me quando você apareceu sob a estrela brilhante que o seguira de Belém. Em minha alma tentei compreender o significado desse fato, mas resignei-me a não desafiar as ações dos deuses. E então, quando você disse que cedera a túnica, que significava tanto para você, algo dentro de minha alma falou e disse que minha longa procura terminara. Descobrira finalmente aquele a quem fora ordenado ser o próximo a receber o baú.
Estranho, mas, logo que soube ter descoberto a pessoa certa, a energia de minha vida começou lentamente a se esvaziar. Agora, vejo-me próximo do fim, mas minha longa procura terminou e eu posso partir deste mundo em paz. A voz do ancião enfraquecera, mas ele cerrou os punhos açudos e curvou-se para junto de Rafid. Ouça atentamente, meu filho, já que não terei forças para repetir estas palavras. Os olhos de Rafid estavam úmidos ao aproximar-se de seu amo. Suas mãos tocaram-se e o grande vendedor inalou o ar com esforço. Lego-lhe agora este baú e seu valioso conteúdo, mas antes há certas condições com as quais você deve concordar. No baú há uma bolsa com 100 talentos de ouro. Isso o capacitará a viver e comprar um pequeno sortimento de tapetes com os quais você pode entrar no mundo dos negócios. Poderia deixar-lhe grande riqueza, mas isso seria um terrível desserviço. Muito melhor é que você se torne o maior e mais rico vendedor do mundo, sozinho. Como vê, não me esqueci do seu grande sonho. Parta imediatamente para Damasco. Lá encontrará infinitas oportunidades de aplicar o que os pergaminhos lhe ensinarão. Logo que arranjar um alojamento, abra apenas o pergaminho número 1. Leia-o repetidamente, até entender por completo o método secreto que ele descreve e que você usará para aprender os princípios do êxito em vendas, contidos em todos os outros. Tão logo aprenda de cada pergaminho. Pode começar a vender os tapetes que comprou, e se combinar o que aprender com a experiência que adquirir e continuar a estudar cada pergaminho como foi instruído, suas vendas crescerão em número a cada dia. Minha primeira condição, então, é que você prometa sob juramento que seguirá as instruções do pergaminho número 1. Concorda? Sim, senhor. Bom. E quando aplicar os princípios dos pergaminhos, tornar-se-á muito mais rico do que jamais sonhou. Minha segunda condição é que deve constantemente distribuir a metade de seus ganhos com aqueles menos afortunados do que você. Não deve haver nenhum desvio dessa condição. Concorda? Sim, senhor. E agora, a condição mais importante de todas. Você está proibido de partilhar os pergaminhos ou a sabedoria neles contida com os outros. Um dia surgirá alguém que lhe transmitirá um sinal, como a estrela. Suas ações generosas foram o sinal que eu procurava. Quando isto acontecer, você reconhecerá o sinal, mesmo que a pessoa que o transmite ignore ser ela a criatura escolhida. Quando seu coração lhe assegurar que você está certo, então passará para ele ou ela o baú e seu conteúdo. E quando isso for efetivado, não haverá nenhuma necessidade de impor condições ao recebedor como foram impostas a mim e agora. Por meu intermédio a você. A carta que recebi muito tempo atrás ordenava-me que o terceiro a recebê-los podia partilhar sua mensagem com o mundo, se assim o desejasse. Você promete executar essa terceira condição? Prometo. Petrus suspirou de alívio como se um grande peso tivesse sido retirado de suas costas. Sorriu fracamente e colheu a face de Rafid na concha de suas mãos ossudas. Pegue o baú e parta. Não mais o verei. Vá com o meu amor e meus votos de êxito, e que possa sua lixa finalmente partilhar toda a felicidade que seu futuro trará. As lágrimas rolavam sem receio pela face de Rafid, ao pegar o baú e atravessar a porta aberta do dormitório. Ele parou um instante, do lado de fora, colocou o baú no chão e voltou em direção ao seu amo. O fracasso jamais me surpreenderá, se minha decisão de vencer for suficientemente forte. O ancião sorriu levemente e assentiu, e ergueu a mão em adeus. Sete. Rafid, montando seu animal, entrou na cidade murada de Damasco pelo portão sul. Tomou a rua chamada Reta, com dúvidas e agitação. E o barulho e pregões de centenas de bazares amainaram-lhe um pouco o medo. Uma coisa era chegar a uma grande cidade com poderosa caravana comercial como a de Petrus, outra era chegar desprotegido e sozinho. Mercadores de rua passavam por ele esbaforidos, segurando mercadorias, cada um gritando mais alto do que o outro. Passou por lojas cubiculares e bazares que mostravam artefatos de caldeireiro, ourives, celeiro, tecelão, carpinteiro, e cada passo de sua mula punha-o à frente, com outro mascate, mãos estendidas, chorando palavras de lamúria. Logo adiante, além do muro ocidental da cidade, erguia-se o Monte Hermon. Embora fosse verão, o branco coroava-lhe o cume que parecia contemplar a cacofônia da feira, com tolerância e indulgência. Finalmente, Rafid saiu da famosa rua e procurou alojamento, o que não lhe foi difícil encontrar, numa hospedaria chamada Mocha. Seu quarto era asseado e ele pagou adiantado 1 mês de aluguel, o que lhe deu um certo prestígio junto a Antonini, o proprietário. Então guardou o animal atrás da hospedaria, banhou-se nas águas de Barada e retornou ao quarto. Colocou o pequeno baú de cedro ao pé da cama e pôs-se a desatar as correias. A tampa se abriu com facilidade e ele fitou os pergaminhos de couro. Finalmente, estendeu a mão e tocou-os. Eles se moveram
acidentalmente parecendo vivos, e Hafid retirou a mão, sobressaltado. Ergueu-se e foi até a janela, guarnecida de rótula por onde penetrava o barulho da ruidosa feira que ficava a quase 1 quilômetro. O medo e a dúvida de novo o assaltaram. Ao olhar na direção de vozes veladas e sentiu a confiança minguar. Cerrou os olhos, encostou a cabeça na parede e gritou alto. Que tolo sou eu, pensar que um simples guardador de camelos poderia ser um dia aclamado como o maior vendedor do mundo, quando não tenho coragem sequer para passar montado pelas barracas dos mascates na rua? Hoje, os meus olhos testemunharam centenas de vendedores, todos muito mais dotados em suas profissões do que eu. Todos tinham ousadia, entusiasmo e persistência. Todos pareciam equipados para sobreviver na selva da feira. Quão estúpido e presunçoso pensar que posso competir e superá-los. Patros, meu Petros, temo que fracassarei com o senhor novamente. Atirou-se à cama e, cansado de viajar, soluçou até dormir. Amanhecia quando despertou. Antes mesmo de abrir os olhos, ouviu o canto dos pássaros. Sentou-se então e fitou com indiferença o pardal empoleirado na tampa aberta do baú dos pergaminhos. Ele correu para a janela. Lá fora, milhares de pardais em bandos, nas figueiras e sicômoros, cada um saudando o dia com seu canto. Ao olhar, alguns pousaram na beirada da janela, mas ao menor movimento de Hafid, rapidamente voaram para longe. Voltou-se então e fitou novamente o baú. Seu visitante alado aprumou a cabeça e olhou também o jovem. Hafid aproximou-se lentamente, com as mãos estendidas. O pássaro pulou-lhe para a palma da mão. Milhares de sua espécie estão lá fora, medrosos, mas você teve a coragem de atravessar a janela. O pássaro bicou agudamente a pele de Hafid e o jovem levou-o para a mesa, onde havia pão e queijo. Tirou pedaços e os colocou junto ao amiguinho, que se pôs a comer. Então ocorreu-lhe um pensamento e ele voltou à janela. Passou as mãos nas aberturas das grades. Eram tão pequenas, parecia quase impossível o pardal haver entrado. Foi quando recordou a voz de Petros e repetiu alto as palavras. O fracasso jamais me surpreenderá, se minha decisão de vencer for suficientemente forte. Voltou para o baú e estendeu a mão. Um pergaminho de couro estava mais gasto que os outros. Retirou-o da caixa e desenrolou-o cuidadosamente. O medo que conhecera havia desaparecido. Olhou então para o pardal. Também havia desaparecido. Apenas migalhas de pão e queijo permaneciam como prova da visita da corajosa avizinha. Hafid correu os olhos pelo pergaminho. Em cima lia-se o pergaminho número 1. Pôs-se a ler o 8. Pergaminho número 1. Hoje começo uma nova vida. Hoje mudo minha pele velha que sofreu por muito tempo as machucaduras do fracasso e os ferimentos da mediocridade. Hoje renasço e meu berço é uma vinha onde há frutas para todos. Hoje colherei uvas de sabedoria da mais cheia e produtiva videira da vinha, pois elas foram plantadas pelos mais sábios de minha profissão que me antecederam, geração após geração. Hoje provarei o sabor das uvas dessas videiras, e, em verdade, engolirei a semente do êxito incrustada em cada uva para que uma nova vida possa germinar dentro de mim. A carreira que escolhi é plena de oportunidades, embora repleta de desgostos e desapontamentos. E se os corpos daqueles que fracassaram fossem empilhados, um em cima do outro, lançariam suas sombras sobre todas as pirâmides da terra. Contudo, eu não fracassarei como os outros, pois em minhas mãos tenho agora o roteiro que me guiará por águas perigosas, as praias que, ontem mesmo, pareceriam apenas um sonho. O fracasso não será mais pagamento pelo meu esforço, assim como a natureza não preparou o meu corpo para tolerar a dor. Também não determinou que minha vida sofra o fracasso. O fracasso, como a dor, é elemento estranho à minha vida. No passado, eu o aceitei, como aceitei a dor. Agora eu rejeito a ambos e estou preparado para a sabedoria e os princípios que me guiarão das sombras para a luz da riqueza, posição e felicidade, bem além dos meus sonhos mais extravagantes. Quando até mesmo as maçãs douradas do jardim das Hespérides me parecerão justa recompensa. O tempo ensina tudo para quem vive eternamente, mas não tenho o luxo da eternidade. Contudo, dentro do tempo que me foi concedido, devo praticar a paciência, pois a natureza jamais age apressadamente. Para criar a oliveira, rainha de todas as árvores, 100 anos são necessários. Em 9 semanas, a cebola já está velha. Eu tenho vivido como uma cebola. Isto não me agrada. Agora desejo tornar-me a maior das oliveiras e, em verdade, o maior dos vendedores. E como se realizará isto? Pois não tenho nem o conhecimento nem a experiência para alcançar grandeza e já tropeço na ignorância e caio nas águas da lamúria. A resposta é simples. Começarei minha jornada desembaraçado do peso de conhecimentos desnecessários e de obstáculos da experiência sobre trabalho sem resultados. A natureza sempre me forneceu conhecimento e instinto maior do que a qualquer animal da floresta. Superior até mesmo ao valor da experiência em geral, superestimado por velhos que parecem sábios, mas falam tolices.
Em verdade, a experiência ensina a fundo, porém, seu curso de instrução devora os anos dos homens e, dessa maneira, o valor das lições diminui com o tempo necessário para adquirir-se sua sabedoria especial. Seu objetivo desperdiça-se com a morte dos homens. Ademais, a experiência é comparável à moda. Uma ação que resulta em êxito hoje poderá ser inaproveitável e impraticável amanhã. Apenas princípios permanecem, e estes eu agora tenho em meu poder, pois as leis que me levaram à grandeza estão contidas nas palavras dos pergaminhos. O que eles ensinarão será mais evitar o fracasso do que obter êxito. Pois o que é o êxito senão um estado de espírito? 2 entre 1000 sábios, se tanto, definirão o êxito nas mesmas palavras, enquanto o fracasso é sempre descrito de apenas um modo. O fracasso é a incapacidade do homem em atingir seus objetivos na vida, sejam eles quais forem. Na verdade, a única diferença entre aqueles que falharam e aqueles que tiveram sucesso está na diferença de seus hábitos. Bons hábitos são a chave do sucesso. Maus hábitos são a porta aberta para o fracasso. Assim, a primeira lei que obedecerei é: formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Quando criança, fui escravo de meus impulsos. Agora, sou escravo de meus hábitos. Como todos os adultos, abri mão de minha vontade própria, cedendo aos anos de hábitos acumulados, e os últimos feitos de minha vida já parecem estar marcados por um destino que ameaça aprisionar meu futuro. Minhas ações são ditadas pelo apetite, paixão, preconceito, avidez, amor, medo, ambiente, hábito, e o pior de todos esses tiranos é o hábito. Se, portanto, devo ser escravo do hábito, que seja um escravo de bons hábitos. Meus maus hábitos devem ser destruídos, e novos sulcos preparados para boas sementes. Eu formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. E como realizarei este difícil feito? Através destes pergaminhos, pois cada um deles contém um princípio que expulsará o mau hábito de minha vida e nela recolocará outro que me conduzirá para mais perto do sucesso. Pois é outra das leis naturais que apenas um hábito pode dominar outro hábito. Assim, para que essas palavras escritas realizem a tarefa escolhida, devo disciplinar-me ao seguinte, que é o primeiro de meus hábitos. Eu lerei cada pergaminho por 30 dias seguidos.